certo? Canal Caju Tricolor na área, então já faça o que você sabe fazer aí, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, comenta, compartilha que vai ajudar bastante a gente. Mais uma vitória do Grêmio, né? Mais uma vitória do Grêmio, 5 vitórias em 6 jogos, a quinta seguida, perdemos apenas na estreia para o Caxias por 2-1, desde então só vitória, 100% de aproveitamento, dessa vez vitória de 2-0 sobre o Novo Hamburgo, com gols de André Henrique e JP Galvão. Curiosamente, os dois centroavantes do Grêmio marcaram de novo e garantiram a vitória, né? O triunfo do time do técnico Renato Portaluppi sobre o Novo Hamburgo. Garante a liderança do Campeonato Gaúcho por mais uma rodada e, dependendo de combinação de resultados, pode abrir uma vantagem de pelo menos 3, 4 pontos em relação ao segundo colocado, ter uma folga de fato na liderança e aí poder planejar até mesmo um rodízio de jogadores para as próximas rodadas do campeonato. Bom, tecnicamente, o que a gente pode falar do jogo, né? Uma partida onde o Grêmio teve muitas dificuldades no primeiro tempo, conseguiu criar um alto número de oportunidades, mas teve muita dificuldade na hora de finalizar, né? O acabamento não foi bom, o Grêmio perdeu muitas oportunidades, como eu disse, Cristaldo teve uma chance clara na cara do gol, outros jogadores também tiveram boas oportunidades. O Nathan Fernandes teve uma bola que saiu na cara do gol também. Na hora de driblar o goleiro, não conseguiu fazer a melhor jogada, não conseguiu tomar a melhor decisão. O jogo no primeiro tempo foi amarrado, o Grêmio tentou muito, o PP finalizando de fora da área. O Grêmio tentou bastante no primeiro tempo, mas encontrou muita dificuldade na boa defesa montada pelo Novo Hamburgo na primeira etapa. No segundo tempo, o Grêmio resolve logo no início. O André Henrique entra e muda o time novamente para melhor, né? Ele jogando como ponta, e a gente vai falar depois na parte final do vídeo sobre as declarações do Renato e como o Renato vê o posicionamento do André Henrique nesse time, mas o André Henrique muda o time para melhor. O Renato troca o Cristaldo no intervalo também, coloca o Nathan Pescador, uma atuação discreta como sempre, né? Nada muito destacado, mas o Grêmio melhora, consegue fazer 2 gols em 15 minutos, mata o jogo. A preocupação pelo Nathan Fernandes, que sai, né, no lance do pênalti, ele sofre o pênalti que depois gera o segundo gol do Grêmio, marcado pelo JP Galvão, sai chorando e gerando certa apreensão no torcedor, mas ao que tudo indica o quadro não é tão grave, a gente vai explicar depois. Depois dos 2 gols, o Grêmio cozinhou o jogo, conseguiu criar um monte de oportunidades, finalizou, a bola foi para fora, Lucas Bessoes perdeu um gol inacreditável, o Reinaldo perdeu um gol na cara do gol, poderia ter sido 4-5, mas parou no 2-0 e com isso o Grêmio vai tranquilo para mais alguns dias de treinamento nessa primeira parte da temporada 2024. Sobre notas aí pós-jogo, tá? O que a gente teve de destaque? Nathan Fernandes, ele saiu de maca depois de sofrer o pênalti, né? E na saída da arena, né, quando os jogadores foram pro vestiário, terminou o jogo e tal, foram para casa, o Nathan Fernandes passou caminhando sem muleta na zona mista e passou apenas com uma tornozeleira, tá? De acordo com o pessoal do Grêmio, o local onde aconteceu a lesão, que foi o tornozelo direito, não apresentou inchaço. Então, de fato, não é nada grave. Deve ser preservado de 2 dias de treinamento. Talvez até se o Grêmio entender que esse jogador, né, se o jogador acusar muitas dores, ele pode ser poupado do jogo de sábado contra o São Luís de Juí, mas a situação não preocupa, não é uma situação como a do Soteldo, por exemplo, vai ser reexaminado amanhã para ver exatamente qual é o quadro. Sobre JP Galvão, tá? Porque foi um jogador que foi vaiado no aquecimento, foi vaiado quando o nome dele pintou na escalação, no primeiro tempo ele errou algumas bolas e o torcedor também vaiou, no segundo tempo fez o gol, o segundo tempo foi bem melhor dele em relação ao primeiro, e na entrevista coletiva, já entrando nas palavras do Renato, nas falas do Renato após o jogo, o Renato pediu um carinho pro torcedor em relação ao JP Galvão. Ele disse, não é fácil, a gente sabe que o jogador tá devendo, ele sabe que tá devendo, mas fica muito menos difícil, né? Não vamos usar mais fácil, mas vamos usar a expressão, fica menos difícil pro jogador apresentar o seu futebol quando o ambiente vem junto com ele. Foi basicamente essa a declaração do Renato. Então o Renato pediu mais apoio para o JP Galvão. Segundo o Renato, todo mundo sabe por que ele está no Grêmio, fez muitos gols na Europa e foi por isso que foi contratado e ainda vai dar a resposta que o torcedor do Grêmio espera. Sobre contratações, o Renato, como sempre, não fala de jogadores que não tenham assinado contrato. Foi perguntado sobre o Júnior Santos, tá? Isso é importante falar também. Ele despistou, disse que não fala de jogador quando não tem contrato assinado, pode ser, pode não ser. Foi perguntado sobre o Tiquinho Soares também, ele disse, não vou garantir que conversei com ele, não vou garantir também que não conversei. Falei com 3, 4 jogadores, e aí falou, né,
de como o Grêmio está encontrando dificuldades no mercado. Tem dinheiro, oferece propostas, os clubes não liberam, aquele papo que o Renato já falou na sua última coletiva pós-jogo contra o Avenida. Então, basicamente foi isso que o Renato falou. Também falou sobre o André Henrique, disse que, olha, no jogo contra o Avenida ele deveria entrar como titular ao lado do JP Galvão. O Renato pensava os dois jogando juntos, né? O JP Galvão centralizado e o André Henrique na vaga do Galdino pelo lado direito, mas o André Henrique sentiu dores, então foi preservado e tudo mais. Então, basicamente é isso. Sobre o mercado agora, tá? Informações de bastidor, do que está acontecendo em relação ao mercado e as transferências do Grêmio. O Grêmio segue negociando com o Júnior Santos. Pela informação que a gente tem, a situação não está tão avançada assim, tá? Existem obstáculos importantes. Por quê? Porque o Botafogo perdeu o Jefinho, que foi um jogador que foi pro Lyon, depois voltou, né? O Lyon que tem o mesmo dono do Botafogo, o John Textor, mas foi um jogador que foi e voltou, e ele teve uma lesão muscular, vai parar aí por pelo menos algumas 3, 4 semanas. Então, com isso, o Botafogo tem neste momento para a titularidade da posição o Luiz Henrique, contratado 20 milhões de euros do Betis, vai jogar inclusive hoje contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca, vai fazer a sua estreia como titular. Mas o Júnior Santos está no grupo, um jogador que está jogando. No primeiro jogo da temporada do Botafogo, inclusive, ele foi titular, fez gol em uma das partidas do Campeonato Carioca. Então é um jogador que, de certa forma, está um pouco desgastado com o torcedor pelo ano passado, mas ele está no grupo, não é um jogador que está afastado do Botafogo. Então o Grêmio tem interesse nesse jogador, negocia com o Botafogo uma possibilidade de vinda desse jogador, seja por compra, seja por empréstimo, mas tem dificuldades importantes. Primeiro, o jogador não recebe um salário tão alto, um salário intermediário, assim, nada considerado, né, nada que demande um grande investimento, mas o ponto é o Botafogo. Se o Botafogo aceitar liberar o jogador, precisa negociar o molde. E o Grêmio entende que não é impossível a contratação desse atleta. Entende que é um jogador possível de trazer. E esse seria um dos jogadores para lado de campo que o Renato teria pedido ou teria aprovado a contratação desse jogador. Preferencialmente joga pelo lado direito, mas pode jogar pelo lado esquerdo também para ser mais versátil, né? Preferencialmente atua pelo lado direito, ou seja, disputaria a posição hoje com Everton Galdino e com o André Henrique. Sobre outras situações de mercado, tá? A gente não tem grandes novidades, tá? O que a gente tem? O Grêmio jura de pé junto que existe um grande otimismo de que o Grêmio possa anunciar nos próximos dias contratações. Renato falou hoje na coletiva pós-jogo que pretende anunciar, né, que o Grêmio pode anunciar 1 ou 2 jogadores ainda nessa semana, ou seja, antes do jogo contra o São Luís de Juí no sábado, 4h30 da tarde. A gente sabe que a situação do Morelli é uma situação que o Grêmio está avançando e tal. Por mais que o Maringá diga que oficialmente não chegou nada, existem negociações acontecendo informalmente. A gente sabe que no papel mesmo só vai quando a negociação está muito bem encaminhada, praticamente para fechar, para chegar a assinar. Mas o Grêmio segue conversando com o Morelli, segue tentando o jogador e está tentando, né, tá negociando para ver um negócio que fica bom para todo mundo e que se torne o mais barato possível para o Grêmio também. Então é isso, tá? O Grêmio está se movimentando, o Renato segue muito tranquilo e muito confiante de que vão chegar reforços para ele. E até uma pergunta bem interessante, que é muito sintomática, né, para o momento do Grêmio, que foi uma pergunta feita ali no final da coletiva, que foi o seguinte: olha, o sorteio da Libertadores vai ser dia 18 de março, logo a Libertadores está chegando. De que maneira você vê o Grêmio? Em que nível o Grêmio está em relação aos outros times do futebol brasileiro? E a resposta do Renato foi definitiva: depende de quem chegar. Ou seja, o Grêmio está batendo na tecla de que os reforços que o Grêmio está trazendo vão mudar o time de patamar. Pelo menos essa é a promessa do Grêmio nos bastidores e também algumas dicas que o clube está dando nos microfones, tá? E aí, o que achou do jogo? Comenta aqui embaixo que a gente está curioso para saber. Te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e compartilha. Tamo junto, grande abraço, valeu, até a próxima, tchau!